E aí, gente, beleza? Hoje vou contar pra vocês um pouco sobre continuar contando, né, sobre o Nexus que eu tô criando, de onde é que veio a ideia, e um pouco sobre a minha experiência com Vibe Coding. Tá, então vamos lá. Começa assim. Eu tô com o MetaQuest 3 que meu pai trouxe de presente pra mim, meu pai e minha mãe. E eu tô explorando formas de usar o MetaQuest pra trabalhar, né? E explorando a tecnologia. Eu gosto disso. E eu comprei um programa pro MetaQuest que ele se chama Noda. O Noda, ele serve para você fazer mapa mental, né? E acaba que a estrutura do mapa mental, né, que são as bolinhas e as conexões, é parecido com a estrutura de grafo semântico, que é uma coisa que eu já brinco há bastante tempo, né? Aí o que acontece? Eu peguei lá o Noda, tem uma versão gratuita, peguei a versão paga para poder brincar, explorar mais. E tem como, aí eu vi que tinha como importar e exportar os mapas mentais, né, que você faz no Noda. E assim, é um aplicativo bem legal, né? E você consegue já exportar para web, para ver de um jeito bem fácil. Mas aí eu pensei assim, todo mapa mental que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo ele manualmente, né? Será que não tem como eu fazer um negócio mais automático? E aí foi onde eu comecei a fazer o Nexus, porque é o seguinte, eu comecei a tentar a fazer uns grafos semânticos, tipo assim, eu dava o texto e a IA completava, né? Fazia o mapa todo. E eu não estava conseguindo importar isso para dentro do Noda, porque eu descobri ontem, né, que assim, ele é muito específico nas configurações. Então assim, o número de colunas, o jeito que você faz a quebra de linha no arquivo, a formatação que você salva o arquivo. Então assim, tem uma série de coisas que se você fizer errado, né, a importação não acontece. Mas quando eu fiz esse teste pela primeira vez, eu não me atentei a isso, e aí eu comecei a desenvolver o que hoje, né, eu tô chamando de Nexus e que eu vou lançar em breve. Quando eu fui começar a desenvolver, e aqui é onde entra a parte da questão do Vibe Coding, eu comecei a desenvolver pelo Google AI Studio. Então eu já tenho uma conta do Google lá que eu pago e tem acesso a algumas ferramentas de inteligência artificial, né? Então tem os créditos lá. Eu falei, beleza, vou começar aqui pelo Google AI Studio. E foi bem legal, sabe? O Google AI Studio, ele é muito bom para você começar o projeto. E ele consegue acertar muito bem o que você quer, sabe? Porque, por exemplo, tem uma outra ferramenta que você também pode usar para esse tipo de coisa, que é o Lovable. E o Lovable, ele é mais bonito, certo? Então, se você quer uma coisa bonita, mais bonita de cara, de primeira, assim, você vai de Lovable, né? Só que eu achei o Lovable meio burro para resolver problema. Então na hora que você começa a resolver funcionalidade, acrescentar funcionalidade, debugar problema, né, resolver os problemas dentro do aplicativo, o Lovable não faz isso muito bem. E tem um problema que assim, os créditos do Lovable, eles são muito pequenos. Você faz um negócio assim, já acaba os seus créditos do dia. Então fica difícil, porque essas coisas de programação, você não acerta a resolução do problema de primeira, né? Então, enfim, comecei com o Google AI Studio. E aí o que aconteceu? O Edilson, ele me sugeriu tirar o programa de dentro do Google AI Studio, colocar no GitHub, né, assim, para ficar mais organizado. Mas quando eu fiz isso, eu comecei a trabalhar no projeto do Nexus, né, que é de criar o mapa mental, o grafo semântico dentro do tema que você quiser. Eu comecei a trabalhar ainda dentro das plataformas do Google, usando um programa que se instala no computador que chama Anti-Gravity. E o Anti-Gravity é muito legal. E ele resolve, eu acho que ele resolve problemas bem melhor assim, até do que o Google AI Studio, sabe? Mas o problema dele é que você não vê o que está acontecendo tão fácil,
né? Porque no Google AI Studio você já tem o preview ali na sua cara, né? O que pra mim é excelente, eu sou uma pessoa muito visual. Quando você está usando o Anti-Gravity, você está resolvendo o código, mas para você visualizar, você tem que ir lá abrir o terminal, escrever npm run dev, aí vai, o negócio roda e você vê como é que tá, enfim, então, não é difícil, mas é um caminho um pouco mais longo, né? Mas beleza, eu comecei a usar o Anti-Gravity, fazer os commits lá no GitHub, que é as atualizações do código. E tava indo bem. Teve até uma hora que eu tava usando o Anti-Gravity que o Google liberou para usar não só o Gemini, né, que é a IA do Google, mas o Cloud, que é a IA da Anthropic. E nossa, aí foi tipo a minha primeira experiência realmente usando o Cloud, né, que é a inteligência artificial da Anthropic, para fazer código. E eu gostei muito, achei muito legal. Aí, o que acontece? Enquanto eu estava testando isso, saiu o Codex. O que é o Codex? O Codex é tipo o programa que você instala da OpenAI para mexer com código também, né? E eles lançaram o Codex, passou um pouquinho, lançou o Codex 5.3 e eles deram muito crédito, assim, aumentou muito a cota, né? Então eu parei de usar o Anti-Gravity e fui pro Codex e comecei a mexer com o Codex. Mas o que acontece? Eu errei uma coisa aqui na linha do tempo, mas enfim, eu antes de instalar o Codex, eu consegui 2 semanas gratuitas, que inclusive o Edilson me passou também, que era para você poder usar o Cloud. E aí eu comecei a usar o Cloud, e caramba, o Cloud era o Ops 4.6 ainda, né? E ele é muito bom, sabe? Tipo assim, alguns problemas que eu tava tentando resolver usando o Google, né? O Gemini 3, não tava dando conta. E o Cloud, como ele tem... Ele parece ser um pouco mais inteligente para programação, sabe? Então ele tava conseguindo resolver problemas que o Google não tava. E aí eu comecei depois, né, a usar o Codex com o modelo 5.3 da OpenAI, né? E hoje eu tô usando basicamente os dois ao mesmo tempo, sabe? Tô usando o Codex 5.3 e tô usando o Cloud 4.6. O que eu acho, assim, da minha experiência com esses agentes? Eu acho que realmente a melhor forma de você começar é você começar ou pelo Lovable ou pelo Google AI Studio, né? Aí depende, assim, se você, né, já de cara quer um visual muito bom, vai de Lovable. Se você não se importa tanto com isso, vai de Google AI Studio, né? Até porque aí você vai conseguir manter seu projeto que você está desenvolvendo por mais tempo no Google AI Studio. Mas eu acho que não, pelo menos agora, né, que eu tô gravando o vídeo, não dá para você fazer o projeto inteiro no Google AI Studio. Eu acho que você precisa em algum momento tirar ele realmente e trabalhar com outra ferramenta que vai te dar uma estrutura melhor. E eu acho o seguinte, eu acho que não tem que ficar preso a nenhuma assim, ferramenta dessas. Não tem que ficar tipo assim defendendo, o Cloud é melhor, enfim, apesar de que em alguns momentos eles são, sabe? Mas eu acho que desde o começo do trabalho com inteligência artificial, né, trabalhando com imagens, eu acho que sempre a melhor solução é você misturar as soluções. Então você não precisa programar só com Cloud, programa com Cloud e com o ChatGPT também, o modelo 5.3, o Codex, sabe? Mistura todos, porque você acaba, né, tendo o melhor dos mundos. Você não trabalha em nenhuma dessas empresas para ter que ficar defendendo ela, né, sem parar. Então eu acho que é por aí. E eu acho interessante porque assim, esse foi um problema, né, que eu me deparei com ele. Deixa eu ver, não, é por aqui mesmo. Foi um problema que eu me deparei com ele em janeiro, né? Foi agora no começo de janeiro, e foi uma coisa assim que eu só queria fazer. Será que eu errei o caminho aqui, gente? Achando que eu errei o caminho. Enfim. E foi um problema que eu quis resolver só porque eu queria importar uma coisa feita para dentro do Noda. Lembra do aplicativo do MetaQuest?
Então acaba que muita coisa que eu faço são de desafios que eu mesmo coloco pra mim e que outras pessoas não colocam. Mas acaba que nesse caminho eu aprendo muita coisa, né, de resolver problema. E, enfim, acabo criando umas coisas bem legais. Aconteceu que ontem, tipo assim, quase 2 meses depois que eu tô mexendo nesse negócio, eu consegui fazer o aplicativo que eu tô fazendo, exportar, né, o mapa mental, o grafo semântico pro Noda e funcionar. E ficou muito legal, sabe? Mas acabou que o aplicativo que eu fiz, que é o Nexus, que eu quero lançar em breve, ele ainda tá mais legal, porque ele tem funcionalidades que o Noda não tem, sabe? Porque acontece que o Noda, beleza, agora tem um mapa mental lá pra você, importado, pra você poder explorar e tal. Mas no meu aplicativo você consegue explorar mais o conteúdo, porque você clica em cima e aí tem diversas formas de você ir aprendendo ali, explorando, estudando qualquer conteúdo. E foi muito legal. Foi muito legal. Cara, eu achei que eu já estava trabalhando nisso há uns 4, 5 meses. Mas tem 2 meses, porque foi muito intenso, sabe? E foi um processo bom de aprendizagem. Inclusive, o Lovable mudou um pouco nesse período. E a gente tá falando de um período muito curto, né? Um período aqui do começo de janeiro pro fim de fevereiro de 2026. Então, quando a primeira vez que eu usei o Lovable, ele realmente estava muito pior. Agora ele tem um modo de planejamento lá, e ele está entregando um pouco melhor os resultados. Hoje mesmo o Renato estava precisando de uma ajuda para fazer um modelo um diagrama de Gantt. Eu pesquisei aí para você ver o que é. Mas e ele queria fazer precisava de alguma coisa que fizesse um diagrama de Gantt de uma forma bem fácil e que exportasse para SVG, né, que é um formato de imagem que ele é em vetor, né? E aí eu coloquei lá no Lovable e assim, com umas 5 interações eu resolvi o problema. O projeto tá até publicado lá no GitHub. Então, talvez o Lovable não tá mais tão ruim para começar, mas ele ainda cai na questão dos créditos. Ele gasta crédito demais para fazer pouca coisa. E até onde eu sei, no fim das contas, o Lovable tá rodando cloud. Então, né? Será que vale a pena? Enfim, eu tô pagando o Lovable só porque eu paguei a primeira vez para testar e aí eu esqueci de cancelar e tá no segundo mês. Mas agora eu vou torrar esses créditos tudo lá do Lovable e não vou pagar de novo não, porque as outras soluções estão tão boas. E assim, não é que o Lovable vai conseguir fazer essas coisas de imagem melhor do que qualquer um, é só porque ele vai fazer sem você pedir. Ele já vai deixar o negócio mais bonitinho sem você pedir. Agora todos os outros vão conseguir fazer um projeto muito bonito se você souber o que pedir, né? Que eu acho que é uma das grandes dificuldades, inclusive que eu passei. Porque, por exemplo, a pessoa que ela já é programadora há mais tempo, ela já passou por mais problemas, então ela sabe o que pedir para resolver eles. Vou dar um exemplo. Eu precisava fazer um login e eu não estava sabendo fazer um login. Aí o Edilson me sugeriu de fazer o login lá, falou assim, olha, faça um login com JWT. Eu até agora não sei o que é JWT, mas eu coloquei lá e a IA conseguiu fazer o login para mim, sabe? Então, eu acho que hoje a grande diferença, né, é que quem já programa vai ter uma velocidade maior em fazer o vibe coding, né, que é fazer essa programação usando inteligência artificial, né? Então quem já programa consegue fazer numa velocidade maior, mas eu acho que quem é insistente e quer fazer, você consegue fazer também, né? Você pode até chegar no mesmo resultado, acho difícil de chegar no mesmo resultado de um programador que tem experiência, mas eu acho que com vibe coding hoje dá para você fazer um programa muito bem feito aí. Até porque você pode, tipo, eu perguntei lá pro meu amigo como fazer o login, né? Mas eu podia ter perguntado pra IA como fazer o login, quais as opções, escolher a opção e mandar ver, né? Que inclusive foi o que eu fiz agora com banco de dados. Meu aplicativo Nexus tava com um banco de dados e um arquivo local. E aí eu cheguei e perguntei assim, olha, meu banco de dados está em um arquivo local, é uma boa prática? Aí falou, não é uma boa prática porque não vai escalar, se você depois subir o aplicativo em servidores diferentes vai dar problema. Falei, tá, mas qual que é a solução boa? Ah, tem essa solução aqui, você pode usar
SQLite ou Postgres, eu acho que é isso, Postgres, enfim. Aí, mas falou assim, olha, Postgres é uma solução mais complexa, mas vai ser melhor para você lá na frente. Eu falei, então faz aí, sabe? É complexo, mas beleza, pode fazer aí. Aí ele ficou lá mais tempo fazendo e fez, deu uns erros. Quando dá erro, você fala assim, ó, deu erro nisso aqui, resolve aí. É basicamente isso, sabe? Acaba que você vira tipo um gerente de projeto, né? Como se eu fosse um coordenador do departamento de programadores de IA, e eles apresentam o resultado e você vai direcionando para onde é que é para ir, né? Então aí é uma coisa ainda melhor se o cara já era gerente né? Já tem essa experiência em gerência, né? Então o cara tem ainda mais experiência aí para poder fazer um vibe coding. Eu não acho que o vibe coding vai substituir programadores, mas eu acho que é indiscutível que acelerou demais o processo de programação. Porque, por exemplo, eu sei programar um pouco, sabe? Eu sei mexer com umas coisas mais visuais, tipo assim, né? O HTML, CSS, JavaScript, entendo Python, entendo R. R é uma linguagem de programação de estatística. E eu já escrevi coisa em R. Fui extremamente lento, mas escrevi, né? Mas assim, eu não conseguia fazer programa, eu não conseguia fazer site usando programação, né? Até tentei, mas tive uns resultados assim, nossa, que eram horrendos, usando as bibliotecas de Python, que ficava com uma estética assim que era pior do que se você tivesse feito um negócio no Windows 95, saca? Era mais feio do que isso, entende? Então eu acho que assim, eu acho legal que abre oportunidade, né? Pô, eu não ia estar fazendo esse aplicativo se não tivesse IA, é um fato, não ia fazer, né? É muito conhecimento fora do que eu já tinha como padrão, e que eu não ia correr atrás disso tudo, sabe? Não ia aprender React, não ia aprender mais de JavaScript, não ia sair escrevendo função, e sei lá, se eu colocasse como objetivo da minha vida, talvez eu chegasse lá, mas ia demorar muito, né? Então eu acho legal, eu acho que abre a porta para muita gente tentar fazer projetos. Eu acho que a maioria das pessoas nem usa IA hoje de verdade. Eu acho que acaba que quem tá envolvido tá assim, indo muito para frente, muito mesmo, sabe? Programador e tal. Eu acho que a maioria das pessoas que fazem vibe coding e que não são programadores igual eu, não vão fazer projetos tão complexos. Enfim, não acho que é uma ameaça para todo mundo. E eu teve até um outro programa que eu fiz, que é um exemplo do Google AI Studio. Eu tava fazendo um outro programa, que eu até falei no outro vlog do carro, que é o Quintal Intergaláctico. E o que acontece? Eu tava fazendo ele todo dentro do Google AI Studio. E, nossa, tava assim, eu cheguei a desistir do projeto, porque é o seguinte, chega uma hora que o projeto tá tão grande que o Gemini ia mexer, e eu acrescentava uma função, ele quebrava outra. Aí eu arrumava uma coisa, ele quebrava duas. Então tava impossível assim de ter realmente um projeto grande. O Quintal Intergaláctico é um projeto que eu fiz para criar conteúdo, sabe? Gerenciar clientes, planejamento e criar conteúdo, imagem, texto. Tem até automação, que eu ainda quero liberar esse projeto também, mas eu tô um pouco mais focado e mais impressionado com o Nexus, porque eu acho que ele é uma ferramenta muito boa para você aprender qualquer tipo de conteúdo. Mas enfim, não tava dando para fazer só dentro do Google AI Studio. Gente, eu peguei um trânsito grande aqui, não tá andando nada. Bem, falei. E é isso. Eu acho que eu não vou passar nesse sinal amarelo.